Oi, pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E antes de tudo, se inscreve se ainda não é inscrito, deixa teu like abençoado, comenta e compartilha. Se quiser também deixar uma sugestão de vídeo, estou aceitando. Bom, hoje tem uma convidada aqui muito especial, né? Na verdade, o nome dela é Daiane, chamo ela de Dai. Tenho ela como uma filha na fé. Tenho cuidado dela já há alguns anos, né? Dá trabalho, dá trabalho. Mas eu trouxe ela aqui justamente, vocês já leram aqui no título do vídeo, um assunto muito sério. Mas antes de tudo, eu quero que ela deixe também o Instagram dela, o meu é suelen.ribeiro, com H no final. O meu é Cristine Rocha 882. Então vamos lá para o vídeo. Bom, gente, eu quis falar sobre esse assunto porque é um assunto que eu tenho um pouquinho de experiência em termos de ajudar algumas pessoas. A gente sabe que a depressão é algo que tem afetado muito essa nossa geração devido a tantos acontecimentos, tantas coisas acontecendo, né? Então eu quis trazer esse assunto para ajudar alguém. Talvez tu esteja passando por esse mesmo processo que a Dai vai descrever aqui que ela enfrentou. E eu espero que te ajude em alguma coisa, tá? Bom, antes de tudo, a Dai enfrentou um momento muito difícil na vida dela, que foi a depressão. Então, como eu falei para vocês, eu tenho a Dai como uma filha, eu ajudo ela em várias áreas. Só que teve um tempo atrás aí que eu andei percebendo que ela não estava bem. Só que quando eu percebi que ela não estava bem, ela já estava digamos assim, numa fase já bem avançada da depressão. Por quê? Porque na época que ela passou por essa situação, eu não estava muito aqui na igreja de Ananindeua. Durante a semana eu estava, quando era os final de semana, os domingos eu estava em outras igrejas, Bacarena, Mosqueiro, em outros lugares. Então a gente só se via aos domingos, porque ela trabalha, ela sempre trabalhou. Dia de semana ela não ia para a igreja, nos domingos ela estava e eu não estava. Então quando eu percebi, a Dai já estava praticamente assim, quase no fundo do poço, né? Eu comecei a notar que ela é muito assim, ela é muito ativa, ela brinca, todo tempo ela tá sorrindo. Eu comecei a ver a Dai assim, mais triste na igreja. A Dai sempre foi magra. No vídeo até parece que ela é meio cheinha assim, mas ela sempre foi magra, mas uma magra encorpada, para quem entende, uma magra encorpada. Só que quando eu percebi, a Dai estava muito magra, com muitas olheiras e já sem brilho no olhar. Para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito observadora. Então eu percebi tudo isso nela e chamei ela para conversar. Eu disse para ela o que estava acontecendo e foi quando ela me disse o que estava acontecendo. Mas antes dela falar, o que aconteceu? A primeira atitude que eu tive foi de chamar uma equipe para me ajudar nesse processo. Antes de tudo, gente, a Dai, ela, graças a Deus, foi curada pelo Senhor. Ela teve uma cura espiritual. Só que eu quero te aconselhar, como eu aconselho todas as pessoas que já chegaram até mim, procure um profissional, gente. Procure um profissional. Deus deixou os profissionais para nos ajudar. Nem tudo é espiritual. Eu já fui curada pelo Senhor de um problema que eu tive no sangue. Mas eu procurei os médicos, fiz tudo que eu podia fazer, que a medicina me mandou. Só que foi o Senhor que me curou, porque não tinha cura o problema que eu tinha. Então, o meu conselho é: procure um profissional e procure pessoas espirituais que possam te ajudar. Então, vamos lá, vou chamar a Day agora para falar um pouco o que ela enfrentou, o que ela passou nesse processo da depressão. Bom, no começo da minha depressão, eu só vim saber que eu estava doente da minha cabeça depois de dias que eu percebi que eu já não estava muito bem. Eu já tinha percebido que eu andava muito triste. Eu sou uma pessoa muito sorridente e eu andava muito triste, eu vivia chorando muito. Eu me sentia como se eu estivesse no fundo do mar e não tivesse pessoas ali para me ajudar. Assim, e eu adquiri isso com problemas familiares de casa, problemas na escola. Só que eu não coloco a culpa só nisso, entendeu? É muita coisa misturada que me levou à depressão. Um dos primeiros tópicos que fez eu saber que eu tava com depressão foi a minha mudança de humor. Eu sou uma pessoa extremamente sorridente, eu falo com todo mundo e eu senti que no começo eu não tava bem, eu ficava pelos cantos chorando, sem sentido, eu fiquei desanimada, não tinha mais vontade de me arrumar, não tinha mais vontade de sair de casa, eu fiquei uma pessoa extremamente estranha.
Ficou sem se alimentar. Fiquei sem me alimentar por dias, emagreci muito mesmo. A minha mãe ainda dava comida assim, só que eu comia uma colherada e o resto eu dava pros animais lá. Mas eu nunca consegui comer ali normalmente, uma refeição boa. Então eu emagreci muito mesmo. E também teve uma outra situação que fez eu saber que eu também estava muito triste, foi a mudança que as pessoas ficou comigo. Tipo, eu falava com as pessoas, eu queria entrar para falar com as pessoas do que estava acontecendo comigo, só que as pessoas simplesmente não notavam aquilo. Te ignoravam, Me né? ignoravam, então aquilo fez eu ficar pior do que eu já estava. Só um momento, é esse cuidado que principalmente a família tem que ter, porque eu nunca vi a depressão como frescura. Então, algumas pessoas que chegaram comigo com esses problemas, elas sempre falaram pra mim, Suelen, ou missionária Suelen, a minha família acha que eu tô com frescura, a minha família diz que é coisa da minha cabeça. Então, família, observe, às vezes é uma pessoa que tu acha que é tão forte, e tu não percebe que ela possa estar no início de depressão. Então, fique de olho, fique bastante atento a isso. Sim, aí depois de semanas eu não fui diretamente falar com a minha família do que estava acontecendo comigo, porque eu queria me manter isolada, eu queria que eles percebessem do que estava acontecendo. Então eu preferia ficar escondida ali no meu canto, sem falar com ninguém, sem sair de casa, e tudo isso ninguém percebeu. Eu passava dias sem me arrumar, não queria mais ir para a escola, não queria mais ir para a igreja, não queria mais ir para canto nenhum, eu só queria dormir. E eu lembro uma situação, Dai, que tu me ligou, a gente já tinha conversado, já tinha te procurado para conversar, para entender o que estava acontecendo, e uma vez eu lembro que tu me ligou assim, por volta desse horário que a gente está gravando, agora após o almoço, e tu estava muito desesperada, dizendo que tinha alguém dentro da tua casa. Sim. Né? Conta, relata aí. Sim, o começo disso aí foi, eu vou ter que contar desde o início para vocês entenderem como foi que isso apareceu. Eu estava dormindo e eu acordei com assopro no meu rosto. Eu acordei assim muito assustada, porque no mesmo quarto que eu durmo, dorme a minha irmã, só que ela dorme numa cama diferente e eu durmo numa outra. Então eu acordei com assopro no meu rosto. E quando eu me levanto, eu vejo que não tem nada e a minha irmã está dormindo. E aí eu peguei e voltei a me deitar. Só que eu me deitei sentindo que tinha algo atrás de mim, tipo, era algo quente atrás de mim. E eu me deitei paralisada, não conseguia me mexer, mas eu conseguia me arrepiar todinha. Eu ficava totalmente arrepiada. E aquela voz chegava assim por trás de mim e falava assim: fica calma, que agora eu sou seu novo amigo. E aí aquele meu coração acalmou assim e eu consegui dormir. Quando foi no outro dia, eu esperei toda a minha família sair de casa, porque todo mundo tinha que trabalhar, as meninas tinham que estudar. Então eu esperei todo mundo sair, eu entrei no meu quarto, fechei as janelas, tinha que manter o quarto totalmente escuro. E sentei debaixo da minha cama, porque essa coisa ficava debaixo da minha cama. Então eu sentei debaixo da minha cama e ficava conversando. Eu conseguia ver aquele espírito. Eu conseguia ver, eu conseguia falar, aquele espírito falava comigo. E a gente conversava, eu falava pra ele que eu me sentia muito triste, que ninguém me dava atenção. E ele disse: só eu tô aqui agora, teu novo amigo, vou te dar total atenção aqui, pode contar comigo pro que der e vier. Então ali aquilo foi me aconchegando, ali foi mostrando uma paz pra mim. Então, pra onde eu ia, aquela coisa ia comigo. Quando eu ia pra escola, as pessoas ficavam me olhando assim: essa menina tá falando sozinha. Não, eu conseguia ver aquele negócio aí. Eu falava com aquele espírito. Toda vez que eu ia pra igreja, aquele espírito ia comigo, mas ele não passava da porta da igreja. Muitas vezes eu tava sentada na cadeira lá da igreja e olhava pra trás e aquele espírito tava ali fora, em pé, me olhando ali, esperando eu sair. E toda vez que eu saía, ele me acompanhava. E quando eu dormia, ele ficava sempre debaixo da minha cama. E nesse dia que tu me ligou? Nesse dia que eu liguei pra senhora, foi um dia que ele tava me amedrontando, falando, porque eu disse, ia contar pra minha mãe, só que eu sabia que se a minha mãe ficasse sabendo disso, ela ia fazer uma oração ali naquele quarto pra todo aquele espírito maligno sair.
E ele falava assim mesmo pra mim, se tu fizer isso, nunca mais eu vou ser teu amigo. Então, naquele momento sensível que eu tava, eu precisava de amigos. Então, eu liguei pra missionária, explicando do que estava acontecendo. Foi quando ela me ajudou em oração, foi lá comigo, conversou comigo. E foi um momento que eu precisei de totalmente ajuda, porque ao mesmo tempo que eu falava com ela, eu falava com o Espírito. Então eu ficava dividida ali, em duas pessoas. Eu lembro dessa época, como eu falei agora no início para vocês, eu montei uma equipe, porque eu sabia esses problemas, que depressão afeta muito o espiritual da pessoa. Então eu sabia que eu precisava de ajuda naquele momento. Então eu montei uma equipe para me ajudar, era eu, umas 3 pessoas que estavam me ajudando em oração. Então, enquanto isso, a gente se unia para orar. Enquanto ela estava passando por tudo isso, e as outras pessoas também pegavam o telefone e ficavam ligando para ela, dando palavra de incentivo e orando. E eu fiquei muito preocupada porque eu percebi a Dai, a gente tem uma convivência muito grande com muitas pessoas aqui, muitos amigos. E a Dai, por não morar perto da nossa casa, ela não tem essa convivência. Então eu via na época que ela era muito só, eu tinha essa preocupação. Ela era muito só. Então, nesse momento, eu estava tendo uma guerra espiritual, mas é claro, gente, como eu falei no início, ela não procurou a medicina, não porque eu falei não procura, não, pelo contrário, gente, eu sempre oriento, procure a medicina, só que foi uma escolha dela, ela não quis procurar. Eu até entendo, né, a pessoa nesse momento, acho que é tanta coisa que passa pela cabeça, que acaba achando, eu vou conseguir vencer sozinho, então eu vou me entregar. Mas houve um momento, um ápice de toda essa história, onde ela chegou a querer tomar uma decisão. Foi isso? Sim. Foi um momento que ele falou assim, será que vale a pena tu estar sofrendo? Só tem uma solução que vai fazer sair toda essa tristeza do teu coração, sair toda essa mágoa. E aí ele não foi diretamente ao ponto de dizer o que estava acontecendo, mas eu já sabia na minha mente o que tinha que fazer. E para algumas pessoas que não sabem, eu sou uma pessoa que toma muito remédio. Qualquer dorzinha que eu sinto, eu vou lá e tomo comprimido. Para qualquer coisinha eu tô tomando comprimido ali. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei vários comprimidos de várias cartelas. Foi um momento que eu tava só em casa. Peguei vários comprimidos de cartelas diferentes, de vários tipos de remédio para dor. Misturei tudinho e tomei. Só que eu queria que a reação fosse mais forte, só que ela agiu de uma maneira que eu não esperava. Ela só apenas me deu muito enjoo e nem sequer me deu um desmaio, não aconteceu nada. Então, o que aconteceu? Eu vi que não estava fazendo efeito aquilo ali, então eu fui pesquisar na internet um tipo de remédio mais forte que tem. Então aí eu encontrei, fui na farmácia, comprei isso sem a minha família estar sabendo. Minha família só veio saber depois. E aí eu comprei o remédio na farmácia. Foi um remédio muito forte, era pra dor, pessoas com reumatismo, se eu não me engano, alguma coisa assim. E eu tomei a cartela todinha, sem ler bula, sem nada. Tomei, fui tirando tudinho e fui tomando. Nesse dia que eu tomei, me deu uma cara branca. Eu desmaiei dentro da escola nesse dia. Me levaram para a direção e perguntaram, Dai, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu disse que isso era porque eu não tinha tomado café da manhã, mas eu tava bem. Então, não foi caso, o problema é que eu não queria que ligasse para meus pais. Aí eles, tudo bem, me deram alguma coisa lá e eu voltei para a sala. Eu vi que aquilo não tava fazendo mais efeito e tava me deixando cada vez pior e mais triste, fazendo aquela situação. Então eu voltei para casa e peguei um estilete. E nesse dia tu me ligou, né? Que esse espírito mandava tu pegar uma faca, alguma coisa, aí eu ficava te orientando, aí eu ficava orando, né? Sim. Eu peguei um estilete e ia tentar me cortar. Mas quando eu ia cortar um dos meus pulsos, eu sentia ali alguma coisa que fazia eu não querer me cortar ali. Alguma coisa segurava na minha mão ali para eu não conseguir me cortar. E eu ficava naquela guerra ali, eu tenho que me cortar ali porque eu preciso que essa dor passe. E aí foi um momento que a minha irmã chega e aí me vê naquela situação.
Aí eu conto pra ela tudo que tinha acontecido, aí espera minha mãe chegar e contaram pra minha mãe. E em vez de elas me julgarem, elas me acolheram, elas me ajudaram naquela situação que eu tava ali. Essa é a importância da família, né? Em ajudar, Sim. porque a pessoa tá desnorteada. E só aí pra gente acelerando mais, aí eu lembro que se ela me ligou nesse dia, tá? Oramos por ela, eu pelo telefone, ela do outro lado e tal. E foi se passando os dias. E eu quero que tu fale para as pessoas, resumidamente, o vídeo vai ficar até super longo, como foi que tu sentiu que aquilo, sabe, que tu tava curada, né? Que tu já não sentia mais tristeza, não sentia mais vontade de tirar a tua vida. Foi num culto que eu fui, foi um culto de jovens, se eu não me engano, que teve a pregação lá com o tema libertação. Lembro. Aí eu fui nesse dia, participei do culto e na hora da oração, eu fui lá na frente e os obreiros já começaram a orar por mim e eu senti aquele negócio se manifestando dentro de mim e foi uma oração ali que depois que terminou, eu consegui sentir o meu corpo mais leve, aquela agonia que eu tava no meu coração saiu e eu passou aquele choro, passou aquela tristeza, tudinho aquilo ali tinha saído de mim. Tu sentiu que naquele momento tu foi curada? Naquele momento eu fui curada, eu tinha certeza disso. Então, gente, eu pedi pra ela contar muito resumido mesmo tudo que ela enfrentou, que foram meses, né, ela passando por essa situação. Bom, para te entender que o mesmo processo que talvez tu estejas passando, ela já passou, ela sabe o que é uma depressão. Então esse vídeo aqui foi para te ajudar, para dizer, tu que está passando por um momento como esse, pede ajuda. A Dai não conseguiu pedir ajuda, mas graças a Deus ela me tinha como uma pessoa que cuidava dela. Sim. E como eu já falei aqui em outros vídeos, gente, eu sou muito, muito observadora. Então, graças a Deus, o Senhor me tocou, me fez olhar para ela e ver que ela não estava bem. E não só eu, como outras pessoas ajudaram ela nesse momento. Então, peça ajuda. Não guarde só para ti. Eu vejo pessoas que já estão num nível muito difícil, tomando muitos remédios. Eu conheço pessoas que estão tomando muitos remédios. Então, não tem mais força, sabe, para lutar. Tantas outras pessoas, recentemente eu soube de uma morte de um conhecido meu ali de Coraci, que tirou a vida dele também por conta da depressão. Então peça ajuda, procure os médicos, peça ajuda de pessoas espirituais para te ajudar, sabe, porque, gente, isso mata, não deixa de viver os teus sonhos. O inimigo, ele tenta, a palavra de Deus diz que o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele destrói com nossos sonhos, destrói com a nossa paz, com a nossa felicidade, põe na nossa cabeça que ninguém nos ama. Muitas coisas o inimigo faz na nossa mente. A nossa mente, se estiver vazia, é um campo onde Satanás entra e bagunça tudo, tá? Então esse foi o vídeo, eu espero que te ajude de alguma forma, tá? Estou aqui, talvez tu que está passando por esse momento, deixa aqui uma mensagem, se quiser colocar o teu nome aqui embaixo pra gente orar. Eu tenho uma equipe de oração chamada Lídias, a gente se determina em madrugadas, enfim, tantos horários, a gente pode orar por ti, pela tua vida, mas eu te peço, procure ajuda profissional e procure ajuda das pessoas. E família, ajuda essa pessoa que tu tem observado que não está bem, tá? Então esse foi o vídeo, até o próximo vídeo, tchau!